E a partir deste momento eu gostaria de vos saudar, né? Os nossos irmãos ouvintes, eu vos saúdo com a doce, feliz e alegre a paz do Senhor, uma vez mais, pela internet, né? Agora, não pela rádio, né? Então, a paz do Senhor, meus irmãos ouvintes, pela internet, pelo YouTube, né? Na apresentação deste programa, nós temos aqui o nosso irmão Mateus, junto a mim. E hoje o assunto é... Qual que vai ser o assunto hoje, irmão Mateus? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E esse assunto é um assunto muito vasto. Então eu vou pedir a você que já deixa aí o seu like, comenta, vai comentando aí, né? Porque vai ser sempre definido como estreia. Então você tem a oportunidade de estar conosco direto lá no chat. Lembrando que o episódio passado já foi ao ar há uma hora atrás. Então, né? E esse episódio só vai ao ar no YouTube realmente segunda-feira da semana que vem, né? Então, muito obrigado você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aí no YouTube, né não? Não é não, irmão Mateus? Como é isso, meus irmãos, fiquem ligadinhos aí que tem algo interessante da parte de Deus nos nossos corações. Maravilha. Então vamos lá para a o nosso assunto, né? Primeiro nós vamos entender, né? Nós estávamos aqui conversando ainda em off, ainda sem entrar no ar, sobre blasfêmia. O irmão Mateus fez uma pergunta interessante que eu acredito que vai ser pertinente, mas... Isso, talvez seja a dúvida de algumas pessoas, né? Mais à frente, né? Então nós vamos entender o que é o significado no âmbito geral da palavra blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Ou somente vamos aprender no âmbito geral blasfêmia em si, né? Blasfêmia... o que seria a chamada blasfêmia, né? A etimologia dessa palavra aí. Falou bonito. Então poder falar umas palavras difíceis aí agora. Vou colocar meu celular aqui no silencioso para não atrapalhar, né? O que é blasfêmia, né? Lembrando, tá? Nós vamos começar a falar primeiro sobre a blasfêmia em si. Depois entra o problema da blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos pôr uma ramificação dela aí, né? Na estreia agora do episódio passado, que nós estávamos falando sobre arrependimento, veio uma pessoa lá, um irmão, falando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Leandro, o nome dele, né? Eu espero que eu esteja falando errado. Não esteja falando errado, esteja falando certo. Leandro, meu irmão, se você estiver agora, nessa segunda agora, por gentileza, deixe aí o seu like, comente aí se você realmente se você tirou a sua dúvida, né? Então, mais esclarecido, né? Sobre a blasfêmia. Blasfêmia, nós podemos blasfemar contra o Espírito Santo em pensamento? O que tem a ver a blasfêmia contra o Espírito Santo com o toque religioso? Meu irmão, eu vou te falar a verdade, viu? Eu já estou quase virando especialista no toque religioso. Daqui um dia vai estar lá o Wellington Coach. Wellington Coach, misericórdia. Sai de mim. Fazer que nem o pastor Eliseu Rodrigues. Sai de tudo, não entra em mim. Fica por aí. Aí é forte. O que é blasfêmia? Blasfêmia é falar mal de Deus ou das coisas de Deus. Blasfemar significa insultar ou difamar a Deus, dizendo mentiras sobre Deus. Quem blasfêmia contra Deus demonstra desprezo, demonstra desrespeito a Deus. Blasfemar é basicamente você dizer, vamos lá, que eu vou falar contra o caráter, eu vou falar... Ou então vou falar mentiras sobre você, né? Ou então menosprezar a verdade, né? Vou menosprezar a Deus, dizer coisas como Deus é incompetente, Deus é um mentiroso, Deus é... E tem pessoas que... Olha para você ver o nível do que o toque religioso faz com a pessoa. Por exemplo, eu não falei aqui Deus é mentiroso, Deus é incompetente, Deus é ruim, porque deixa as pessoas... que afirmam até que Deus é injusto, né? Isso, Deus é injusto. Então, a forma, né, depois isso é um assunto que nós vamos falar mais para frente, o toque religioso é tão maldito e aflige tanto a vida da pessoa, que até em assistir eu falando isso, eles vão pensar que são eles que estão blasfemando. Você tem uma ideia. Né? É como se fosse, como se a carapuça estivesse servindo. Isso, é mais ou menos isso, entendeu? Lógico, eu estou falando aqui numa forma, no sentido figurado, só para ilustrar, tá? Então, blasfemar é basicamente você desrespeitar, insultar a Deus. Ou de um âmbito geral, você não tem respeito e honra nenhum por Deus, tá?
Nossa atitude deve ser de amor e respeito a Deus. Ele é poderoso e perfeito e ainda nos ama. Blasfemar é rejeitar a Deus de forma consciente. Daqui a pouco nós vamos ver aí entrada no âmbito da blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? Aguenta aí. Mas basicamente blasfemar seria você, por exemplo, temos aqui algumas coisas aqui marcadas. Rejeitar a Jesus como seu Salvador, amaldiçoar a Deus, falar mal de Deus e de suas obras. O irmão, qual que foi a pergunta que você fez mesmo naquela hora lá? Agora que deu um branco. Não, você fez uma pergunta mais ou menos, blasfemar, falar em pensamento. Não, foi assim. É um exemplo. Eu ver algo acontecendo, né? Um exemplo no culto, eu vejo algo acontecendo ali e falo, não, isso não é de Deus. Ou seja, não é Deus que está fazendo, por exemplo, Deus está fazendo. Uma pessoa começa, ou vice-versa, uma pessoa começa, entre aspas, se encher do poder. Atribui aquilo ali ao aí inimigo, a pessoa lá no culto observa e diz, não foi Deus que operou ali, não foi Deus que está falando, ou não é Deus que está enchendo essa pessoa, quem está enchendo essa pessoa é demônio. De certa forma, quando a gente faz isso, era como se fossem os fariseus dizendo para Jesus, ele cura Mateus 12, ele cura por Beelzebu, pelos príncipes dos demônios. Mas o que acontece com essa pergunta que você me fez é o seguinte, quando nós vemos alguém realizando uma obra, né, supostamente realizada por Deus dentro da igreja, e eu atribuo isso, eu falo isso, né? Olha, aí vamos imaginar que realmente foi Deus. Aí você diga, não foi Deus, foi demônio. Tem perdão isso? Tem, sim, tem perdão. Se houver o confessamento de pecado, se houver o arrependimento. Entra na questão do último vídeo, né? Do último vídeo. Então, se você não assistiu, vai procurar aí no canal. Aquele que confessa e se arrepende do que fez, né? Alcança a misericórdia. Isso. Né? Agora, se você continuar na rejeição total e contínua de Deus, que é o próximo tópico que nós vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, entendeu? Nós vamos entrar um pouquinho agora no âmbito bíblico, no Novo Testamento, sobre o que é blasfêmia. Um pensamento rápido que foi sobre a leitura que a gente fez aqui, que é um dos pontos em que dá a ênfase que ocorreu uma blasfêmia é negar Cristo como Salvador. Acho que é por isso que em João 3,16, no 17, ele fala, aquele que crê vai ser salvo, e o que não crê já está condenado. Porque pelo fato de ele ter negado ali Cristo como seu Salvador, obviamente está anulando o que Deus fez. Nós vamos entender isso, você vai ver. Olha aí. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. A blasfemar, já vimos, né? Que é falar mal de Deus, rejeitar a Deus, amaldiçoar a Deus, falar mal de suas obras, foram o que os fariseus fizeram em Mateus, no livro de Mateus, né? Ou fizeram no todo o evangelho, né? Os 4 evangelhos. Todos eles atribuíam aquilo não a Deus, mas sim ao operado inimigo. Ao operado inimigo. No Antigo Testamento, o castigo pela blasfêmia era a morte por apredejamento, né? Quer ver? Acho que inclusive em Atos há algo interessante a respeito disso, né? Acho que Atos 6, na morte de Estevão, porque eles afirmaram que o que Estevão estava falando era blasfêmia. Quando ele olha para o céu e fala, olha, esse que eu vejo o céu aberto, né? E o filho está sentado à destra do pai. Só que eles cometeram um erro ali, né? Foi basicamente a atribuição do Antigo Testamento, porque quem blasfemava, se ele julgasse uma blasfêmia, eles iam apedrejar a pessoa. No Antigo Testamento, o castigo por blasfemar, vamos supor que hoje a pessoa está lá no culto, uma pessoa se encheu do poder de Deus, do Espírito, aí você diz, não, é obra do demônio. A sua punição seria o apredejamento. O que aconteceu lá no livro de Atos com Estevão, aliás, a título de curiosidade, o primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir, diácono, né? Qual foi os 7 primeiros diáconos em Jerusalém? Os 7 primeiros, não sei não. Já fica para você sabe? Deixa nos comentários. Se não sabe, vamos aprender, daqui a pouco eu falo. Vou falar. Boa. Não vou falar agora não, né? Nossos amigos internautas. Isso. Nossos amigos internautas, amigos online.
amigos online do YouTube. Que Deus abençoe, meus irmãos. Olha, no Antigo Testamento, Levíticos 24, 15, 16 diz: diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará. Seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome, terá que ser morto. Por isso que durante a história os judeus eles procuravam outras nomenclaturas para se referir a Deus, para não usar como vãs repetições ali, e acabar de certa forma blasfemando, né? Esse medo, né? Dentro da teologia, né? Dentro da teologia nós aprendemos que tem um tetagrama, a WHYH, né? Que é o Yahvé. É o Yahvé, né? Que fala para não falar. Fala o Yahweh, né? Ou Yahweh, né? Ou, por exemplo, quando alguém estava falando assim, o meu Deus é maravilhoso, né? Só que o nome de Deus, quando eu falo assim, não tomarás o santo nome do seu Deus em vão. Tá, mas o nome de Deus é Deus? Qual que é o nome de Deus? O nome de Deus é Jeová. Jeová é o nome de Deus. Aí o que acontece é o seguinte, eles tinham medo de falar, por exemplo, o meu Jeová é maravilhoso. Graças a Jeová. Entendeu? Graças a Jeová. Eles não falavam isso. Seria o nosso Deus hoje, a palavra Deus hoje seria atribuída a isso. Aí eles falavam assim, por exemplo, o nosso Yahvé. Aí falavam o tetagrama criado pela própria língua nativa para poder se referir a Deus, né? Justamente para não blasfemar contra Deus. Esse era o tamanho da preocupação que eles tinham para não blasfemar contra Deus. Porque sabia da recompensa para quem fazia isso, né? Isso. Porque era ser morto. Interessante. Passando aqui, ainda no Antigo Testamento. Sodoma e Gomorra foi destruída como? Fogo. Será que é Saraiva, né? Saraivada é um monte de fogo ao mesmo tempo. Alguns dizem que foi pedra e fogo caindo, né? Enxofre, tudo mais. Será que esse é um método que Deus usou para poder castigar aquele que blasfemava contra o nome dele? Porque a vivência de Sodoma e Gomorra, não sei se tem ligado. Isso ligava quase diretamente a uma blasfêmia. Você quer dizer por causa da pena em Levíticos 24 era ser apedrejado. A condenação para quem blasfemava contra o nome de Deus era ser apedrejado. Deus utiliza. E quando o povo de Sodoma e Gomorra são apedrejados, porque o seu modo de viver blasfemava contra Deus. Porque eles anulavam toda e qualquer possibilidade de que o Yahvé, que Jeová reinasse. O Yahvé, YHW, né? Eu falei errado. WH, né? WH, eu falei errado o tetagrama. É YWHY, né? Yahvé ou W, eu não me lembro muito bem. Bota nos comentários também, você que sabe. Fala com o Wellington. Ai, meu Deus do céu. É isso aqui. Nós temos a internet aqui nas nossas mãos, vamos pesquisar. Faz um Google. Né? Tetragrama. Né? Para nós não. Isso, olha lá, ó. É esse ali, ó. Tá certo, então. Falando W, nada a ver com W. Não, meus irmãos, então esse é o tetagrama. O tetagrama, né? Que eles falavam. Não, é tetra. Tetagrama. Tetra. É YHWY. H. Pelo amor de Deus. Esse é o tetagrama para não. Vocês entenderam, pessoal? Vocês de casa e vocês que estão no YouTube, acho que vocês entenderam também. É blasfêmia. A referência. É blasfêmia para não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, né? Falando sobre aquele assunto, porque a pena em Levíticos 24 era ser apedrejado. Né? Aí você quer relacionar como a pena que Deus deu a Sodoma e Gomorra. Eu não vou afirmar isso aí, mas pode ser uma referência. Pode ligar. A respeito de que todo aquele que blasfema contra Deus tem a sua consequência, né? Então, um povo que não reconhecia nem nada e negava toda a existência de Deus, então, não acredita não? Então vamos acreditar. Pode ser. O amor e o respeito por Deus deveria ser a base da nação de Israel. E deveria ser a base da nossa nação também, a nossa nação brasileira. Blasfemar era um pecado muito grave. E
não havia a possibilidade do povo de Israel, os israelitas, né, aceitarem, tolerarem ou ao mesmo ficar perto de um caso de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Eles eram extremamente intolerantes contra isso. Não é à toa que até eles não eram apedrejados no arraial, eles eram levados para fora da cidade. Para fora do arraial. Para tu ver como eles tinham tanta essa reverência que nem a própria cidade eles não queriam contaminar com o sangue, né? Deus, o próprio Deus mesmo, me parece que Deus mesmo tinha como que intolerância à blasfêmia também. Porque Nadab e Abiú fizeram um sentido, vamos colocar como que um sentido de blasfêmia, ao oferecerem fogo estranho em cima do altar do Senhor. O que Deus fez? Fulminou os dois em cima do altar. E ainda quando Moisés e Arão, Moisés tio e Arão pai, foram esboçar choro, Deus deu a ordem: não chore, não raspe a cabeça, não rasgue as vestes, não fique de luto. Não fique de luto, pegue a cinza deles e jogue fora do arraial. É por isso que Estevão foi levado para fora da cidade, gente. Se você não sabe, Estevão lá em Atos foi levado para fora da cidade e lá fora ele foi, apedrejado até sucumbir. Se bem que alguns dizem que ele se entrega, né? Aí ele rende o seu espírito ali, mas isso não convém a casa aqui, que o foco aqui é outra. Vamos lá. Jesus avisou que a blasfêmia na verdade, né? Ainda não estamos na blasfêmia contra o Espírito Santo. Que a blasfêmia era um pecado muito sério. Não há salvação para o blasfêmio que rejeita a Deus completamente e se recusa a reconhecer as suas ações, a ação de Deus, as bênçãos de Deus. Assim como os fariseus fizeram no livro de Mateus, capítulo 12, verso 24. Vamos ver o que os fariseus fizeram? Em Mateus 12, se você ler muito bem, mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente pelo poder do Beelzebul, príncipe dos demônios, que este expulsa demônios. Você atribuiu a obra de Deus a Satanás, isso, né? Lembrando bem, mas quando os fariseus ouviram isso, ouviram o quê? Ouviram e viram o milagre que Jesus Cristo acabara de fazer. O que Deus fez? O que Jesus Cristo fez lá em Mateus capítulo 12, verso 24? Diga nossos internautas. Curou um endemoniado e um surdo e mudo. Curou, realizou o milagre. A libertação. Isso. Ali, né? Curou, na verdade, libertou um endemoniado e ele passou a ouvir e a falar. Todos ficaram perplexos, toda a multidão, mas os fariseus atribuíram a isso, né? Os líderes religiosos acusaram Jesus, ou seja, os fariseus, os líderes religiosos, acusaram Jesus porque ele dizia ser igual a Deus, o que, ao seu ver de quem? Era ao ver dos fariseus, dos líderes religiosos. Ao ver dos líderes religiosos, isso era uma blasfêmia. Quando um homem, meus irmãos ouvintes que me escuta pela rádio, e você que me escuta pela internet, quando um homem naquela época, eu não quero cometer anacronismo religioso. Meu Deus. Naquela época... Anacronismo. Sabe o que é anacronismo? Anacronismo. Sabe o que é anacronismo? Diga-me. Anacronismo. Aliás, o anacro ou o cron tipifica tempo. Ligado ao tempo. Cromo, tempo, relógio. Né? Cromo, é uma palavra grega, cromo, tempo. Então, anacronismo é o ato de sincronizar, tentar sincronizar. Tempos diferentes. Pegar até mesmo um personagem, atos e culturas da nossa sociedade hoje, para... E querer sintetizar ele com e tentar colocar e tentar ligá-lo, encaixar ou sincronizar com os tempos de Jesus. Tipo a questão das vestes? Questão de vestes, questão de suicídio, né, uma polêmica muito grande, questão de blasfêmia, questão de casamento, né, o casamento de Jesus, dos tempos de Jesus é muito diferente do nosso. Aí o que acontece? Acontece o anacronismo religioso.
Aí sabe o que acontece depois do anacronismo religioso? O sincretismo religioso, que é aí a base de tempos e tempos de sociedades com religião. Fusão de religião. Isso aí não é o nosso tempo. Você acha que é só conversa, meu amigo, aqui é cultura. Aqui é pó de Bíblia. Pó de Bíblia. Aliás, não tivemos nem... Vai ficar pó de Bíblia mesmo, tá? O nosso podcast no YouTube. Pó de Bíblia. Não é pó de Bíblia, é pó de Bíblia. Pó de Bíblia. Só para ficar claro. E meus irmãos, lembrando em relação à blasfêmia, foi citado que a blasfêmia é um pecado muito perigoso, muito com um grau de periculosidade bem maior. Mas lembrando, o pecado sempre será um pecado. Então não tem essa, eu não cometo blasfêmia, mas se você adultera, se você fornica, se você é azarento, não, avarento, se você comete glutonaria, tudo continua sendo pecado, varão. Tudo continua sendo pecado. Então não procure se reaver. Óbvio que não é uma blasfêmia de falar mal contra Deus, de rejeitar a Deus, de insultar a Deus, né? De, amaldiçoar a Deus. Não é comparado a isso, mas ainda continua sendo pecado. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para os nossos irmãos de casa aí, os nossos ouvintes em casa e os nossos irmãos no YouTube e até mesmo para você. Quer ver uma coisa? Quero ver. Nós estamos livres da blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu e você. Crente? Crente, está livre da blasfêmia contra o Espírito Santo? Rapaz, enquanto na terra não. Pergunta. Eu acho que não. Pergunta. Você acha que não? E você em casa aí? O que você acha? Comenta embaixo aí. Pergunta do ápice da nossa programação. Você crente, você irmão, coloca aí nos comentários, no chat aí agora. Você acha que você, como crente, está livre da blasfêmia contra o Espírito Santo? Será? Nós vamos responder isso. Vamos mais para frente, aí você vai entender isso aí. Vamos tocar o barco aqui. Você vai tirar suas próprias conclusões aí e vamos chegar no final a uma resposta única. Hein? Vamos lá. Os líderes da época rejeitaram a Jesus por conta disso, porque para eles era uma blasfêmia muito grande. Lembra? Os fariseus... gente, lembrando, hein? Fariseu, a gente costuma falar, fariseu é um cara pecador pra caramba, mas fariseu, ele era zeloso da lei. Então, Paulo era fariseu. E quando Paulo fala, eu sou fariseu, ele fala, olha, eu sou fariseu. Minha irmã, Deus te abençoe grandemente. Glória a Deus. As irmãs proporcionando aqui nosso lanchinho da tarde. Meus irmãos, então, Paulo, ele era fariseu. E quando a pessoa se qualifica sendo um fariseu, ela é retentora, ela guarda os mandamentos, né? Elas priorizam o reino, priorizam ali aquilo que Deus deixou para o povo, né? Eles são zelosos da lei. Só que o problema foi que os fariseus quiseram se assentar no trono de Moisés e querer reger de acordo com a sua vara. E esse é o problema. Lógico. Em João capítulo 10, verso 31 e 33 diz: novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Era esse a próxima minha fala. Mas Jesus lhe disse: eu mostrei muitas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como filho de Deus, né? Como Deus. Meu Jesus. Lembra, eles rejeitavam tanto a Jesus que chamaram Jesus de filho de prostituição. Filho de porneia, né? Filho de porneia. Lembrou bem da aula, fez aula comigo. Aqui nós estamos ligados. É o cafezinho ligou nós. Eu expliquei muito bem isso na aula do curso, né? Eu não lembro, foi 2018. Pelo amor de Cristo. A gente lembra de muita coisa, mas minuciosamente assim, às vezes fica difícil. A gente aprendeu. Quando, deixa eu ver o texto, quando Jesus vai tentar pregar, eles questionam muito a Jesus, né? Por que eles chamam Jesus de filho de prostituição? Porque na questão do noivado de Maria com... Isso, é aí que é o problema. De Maria com José... Cristo foi concebido por Espírito. Por Espírito, mas por uma virgem. Maria estava noiva de Moisés. Maria estava noiva de José.
Então, logo, se ela aparece do nada grávida, o que aconteceu? O José foi lá, segundo a ideologia humana, pegou a Maria e engravidou ela. Isso. Entendeu? E esse foi até um dos motivos de José não querer abandonar ela, né? Por Isso, foi. Toda uma questão... Foi em secreto. Foi em secreto. Naquele contexto é que entra o segundo casamento. Muita gente não entende. Nós podemos falar sobre o segundo casamento. Quem sabe? Quem sabe futuramente. Tu tá fugindo de assunto complexo, né? Alguns a gente tenta, mas da próxima a gente se prepara legal. Ai, meu Deus do céu. Né? Então, falar... lembre, Jesus era extremamente criticado, extremamente rechaçado por conta dessas questões. Para eles, um simples homem falar, eu sou Deus, eu sou o rei dos judeus, eu sou Deus, eu perdoo os pecados. E sem contar que na época isso era quase comum. Se for levar a um contexto histórico, apareceu muitas pessoas dizendo, eu sou o Messias, eu sou enviado, eu sou um profeta. Inclusive a muitos, sabe o que acontecia? Não prevaleciam. Eles iam e enganjavam ali alguns discípulos, só que sumiam na história. Não tem aqui no próprio Brasil, no Nordeste, não tinha lá no tempo dos cangaceiros, não tinha uma pessoa que se denominava, agora eu me esqueci, se você souber aí dessa história, ele conseguia levar muito discípulo, acho que não sei se era João de Deus, alguma coisa relacionada a isso. Se você souber, coloca nos comentários aí. Ele acabou que conseguiu levar muita gente à crença que ele era realmente o enviado de Deus. Foi justamente por isso que eu não sei se foi José de Arimateia foi quem recolheu o corpo de Jesus. O José de Arimateia foi que também cedeu, né? Isso, ele era um homem muito influente, né? Politicamente na época, muito influente, e ele resgatou o corpo de Jesus. Mas foi alguém que disse, eu não me lembro o nome, me desculpe, eu não me lembro o nome, mas alguém influente na época do governo disse, deixa esse tal de Jesus pregar. Oi? Foi Gamaliel. Gamaliel. E Gamaliel fazia parte do Sinédrio, né? Exatamente. Foi ele que ensinou Paulo. Isso, parabéns. Ele falou, olha, se ele for de fé igual aos que vieram antes dele, deixa, que uma hora vai sumir. Agora, se não for, não adianta, ele vai voltar. E era o que aconteceu. Enquanto prendiam apareciam mais 10. Olha, tô me arrependido aqui, me arrepiando. Tá me arrependido. Então, foi o que aconteceu na época. Enquanto eles prendiam 2, sumiam, apareciam mais 100, apareciam mais 10. É uma maravilha, irmão. Eu sei que nós estamos falando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, mas só para ficar claro aqui para os nossos irmãos ouvintes da rádio e para você no YouTube. Assistindo aí, olha só, abre um parênteses aqui para mim falar toda a parte, para mim fora a parte. Tem uma parte da história da igreja, da evolução da igreja primitiva que eu amo demais, né? Como por exemplo Herodes. Tem uma parte da história que Herodes desce, né? Eu não sei bem se é claro, né? Mas tem na parte da história que Herodes desce do Coliseu, desce no meio do Coliseu lá, depois de uma carnificina. Eu não vou entrar bem em detalhes aqui, para mim ser bem rápido e contundente. Ele desce e fala, nós temos que parar de matar crente, temos que parar de matar esses discípulos, temos que parar de matar. Por quê? Alguém perguntou. Porque enquanto a gente mata 5, 10, nasce 30, 40, 50. Porque é rápido. Eu falei na aula, né, nós tivemos aula de missão e evangelismo. Aí eu disse assim, eu gosto muito de usar esse exemplo. Imagina a igreja como um tomate. Um tomate bem madurinho, irmão Mateus. Aí você coloca ele em cima de uma superfície dura, bem dura mesmo. Aí você pega uma marreta bem pesada e dá-lhe com toda a força em cima daquele tomate. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser espremido ali, né? Ele vai se arrebentar todo e vai espalhar. Para tudo que é canto. Para tudo que é lado. Inclusive no batedor. A marreta de Herodes, a marreta de Agripa, a marreta de Bonsofeno, a marreta de... Eu ia falar Damasceno, mas é Damasceno não, é Domiciano. Domiciano, né? Todas essas marretas aí ao longo da história fizeram a igreja chegar até onde nós estamos. Mas enfim, vamos voltar para o assunto, porque senão nós saímos. Quem comete o pecado de blasfêmia não se arrepende, porque o verdadeiro arrependimento só... né? Eu esqueci de ler o título, né, para vocês não perderem o raciocínio. Blasfêmia tem perdão? Blasfêmia tem perdão? Blasfêmia tem perdão? Vamos observar agora.
Sim, blasfêmia tem perdão. Se a pessoa se arrepender, aí responde aquela pergunta que você fez. Atribuir uma coisa a outra. Isso, né? Vamos responder novamente aquela pergunta que já foi respondida anteriormente. Por quê? Porque se você fala, por exemplo, uma pessoa se encheu de Deus no culto e você diz, não é Deus que está usando essa pessoa. Aí você fala, descobre que foi Deus e fala, meu Deus, me perdoa, meu Pai. Era realmente o Senhor que estava usando ela, me perdoa. O que é isso? Um arrependimento. No livro de Mateus, capítulo 12, verso 30 e verso 32, né, vai tratar muito bem dessa questão. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, citado em Mateus, capítulo 12. Aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Porque por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia será perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem não será perdoada. Todo aquele que falar contra Deus será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem a que há de vir. O que é isso? Agora, essa é a questão que eu acho interessante, Valito. Vamos capitular aqui, vamos montar uma linha de raciocínio. Se eu falo contra o Pai, eu tenho perdão. Se eu falo a respeito do Filho, também tenho perdão. Mas por que com o Espírito eu não tenho? Sabe? É uma pergunta, me perdoe, meu Deus, se eu estiver fazendo uma coisa errada aqui, questionando a respeito disso. Mas é algo de se pensar. Uma possibilidade pode ser, Deus é o Criador. Então, por muitas vezes, Ele perdoou o seu povo. O Filho foi enviado pelo Pai, aceitando assim a sua missão, né, de cumprir o evangelho, de morrer pelo pecador, pelo povo e perdoar o povo. Me perdoou. Mas o Espírito foi clamado pelo próprio Filho, foi intercedido na terra para que ele viesse. Aí quando ele vem, a pessoa fala que ele não é. É como se fosse eu tivesse desmerecer. Como a blasfêmia tem a ver. Eu vou desmerecer a tua autoridade, mesmo depois de ter te chamado. Tem a ver, só que na sua fala você romantizou muito. Não, coisa bem simples. É bem simples. Nós vamos entender isso aí mais para frente. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada? Por que é perdoada contra Deus? Por que é perdoada contra o Pai? Nossa, parece que quase faltou energia, né? Então, deu um pico de energia aqui. Olha aí, ó, parece que está faltando energia, né? Então você sabe, se a gente parar de falar aqui é porque faltou energia. Contra Deus é perdoado? É. Contra Jesus é perdoado? Sim. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo, fica aí essa questão, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada? Né? Vamos continuar, mais para frente tem essa questão. Né? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é a blasfêmia. Quem comete o pecado não se arrepende, porque o verdadeiro arrependimento acontece pela ação do Espírito Santo em que a pessoa rejeitou. Se você ama a Deus, você não corre o perigo de cair neste pecado. E aqui responda aquela pergunta que eu perguntei para vocês. O crente está livre de cometer... Pergunta. O crente é muito abrangente. O cristão... Não, o cristão é mais abrangente. É melhor. Tudo é mais abrangente. Porque, tipo, vou falar o servo. Se eu digo que você é fala crente... o servo de Deus. Se eu digo que você é crente, eu digo, olha, Wellington, você crê em Deus, não crê? Então você é crente. Tem uma crendice. Agora, se eu falar você é cristão, você literalmente está ligado a Cristo. Logo, se está ligado a Cristo, tem que estar ligado ao Pai, porque só conhece o Pai quem conhece o Filho. Isso. Então, você diz, mas você entendeu em casa aí, não entendeu? Então, o cristão, ele comete... ou está sujeito a cometer o pecado da blasfêmia? Acabamos de ver que não. Porque aquele que ama a Deus, logo, ele vai se abster de questionar ou até mesmo de atribuir o que Deus faz, porque ele vai entender, né? O que é que Deus está fazendo. Sabe o significado de adorar a Deus, de adoração? Eu sei que a adoração é um estilo de vida.
Não, também, mas você sabe o principal significado de adoração? Vamos lá. Vai dar um corte bom. Você de casa sabe? Não vai sabe? Vai dar um sentido de um corte muito bom. O professor Wellington está aqui. Amar, servir, amar e se sujeitar à servidão sem nenhum questionamento. É adorar. Você não questiona. Já percebeu que o adorador não questiona a Deus em nada? Porque ele ele é adorador. Quase que parafraseando aqui a frase desse vídeo, não é, né? O adorador adora na dor, mesmo sabendo da dor. Então... Tu fez uma parafrase em cima do... tem que fazer, né? O que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo Agora de Deus? Agora nós entramos na questão, meu irmão. Você que aguentou até aqui, Deus abençoe. Muito obrigado por você aguentar aqui. Então, já dá o seu like aí, dá o seu comentário embaixo aí. É muito importante, tá bom? Isso ajuda demais. Muito obrigado você ouvinte aí em casa também, não podemos esquecer. Né? Muito obrigado você, Mateus, que está aqui ainda, não foi embora. Verdade, ó. Muito obrigado à irmã que providenciou o nosso pãozinho, rapaz. Ó. Pãozinho com... merenda aqui. Meu Deus do céu. Bênção de Deus. Aqui é alimento direto, né? É espiritual físico. É espiritual físico. Aqui é exercício simultâneo. Eu lembrei de uma coisa. Deixa quieto. Se for condizente... Não, depois eu te falo. Deixa sair do ar. No off a gente se conversa. No off a gente conversa. O que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Respondendo à questão, agora, o bom de eu falar, né, sobre este assunto em bastante tempo é o fato de que muitas pessoas têm muitas questõezinhas, picuinhazinhas, muitas duvidazinhas que turbam o coração delas, por conta justamente dessa coisa que não dá para me responder em um vídeo, por exemplo, de 10 minutos. E o bom falar aqui, conversar com todos vocês... uma questão do horário, tem um amplo espaço, Isso, né? Aqui nós podemos conversar de boa, podemos parar o assunto e colocando questões mais amplas, né, dentro do assunto. Mas vamos lá. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus. Aqui, meu irmão e minha irmã, você que de casa, você que está nos ouvindo aí pelo YouTube. Você que chegou aqui agora, chegou de paraquedas aqui. Bom, muito obrigado. Né? Já vai deixando seu like, deixando seu comentário, inscrevendo nesse canal, inscreva-se neste canal, que aí Deus vai abençoar ainda mais a sua vida. Olha só, a rejeição total e contínua de Deus. Ou seja, não adianta você achar ou se preocupar que você blasfemou contra Deus se você está preocupado ou se você está arrependido, se você ama a Deus. Não. Se você rejeita a Deus, fala assim, por exemplo, Deus é um maldito, amaldiçoa Deus. E na hora não vem aquele sentimento de arrependimento? Você fala assim, eu não quero servir a Deus, eu não quero Deus, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, eu não preciso do Espírito dele, eu não preciso. A pessoa faz isso em plena consciência física, mental e psicológica. Ou seja, ela não vai sentir remorso. Por exemplo, então, se você sente remorso, meu irmão, você apenas está preocupado e é válida, é legítima essa sua preocupação, afinal, é o próprio Espírito de Deus. E sem contar, né, Beto, que o Espírito ele é responsável pelo comover isso, é isso que nós... Ele te faz reconhecer o pecado, né, que é lá mesmo, Como assim? O que o Espírito ele faz, ele te convence. Ele é que convence toda a justiça, do pecado e do... Da juízo e do pecado, da justiça, do juízo e do pecado. Do pecado, da justiça e do juízo. Isso, é o Espírito Santo que faz isso aí. Logo, se você está com sentimento de arrependimento, se você viu que fez besteira, logo o Espírito Santo está ali ainda. E quando você digamos, se você é blasfêmico... contra Deus, você anula toda e qualquer possibilidade de Deus, você não reconhece Ele como nem Deus, então não há como você ser comovido. Não tem um Espírito que te convence. Não existe essa possibilidade. Então, se você, meu irmão e minha irmã, se você acha que você blasfemou contra o Espírito de Deus, mas você tem aquela preocupação
você chora, você pede perdão a Deus, meu irmão, diz no livro de João que Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. E sem contar, velho, dando aqui um ponto, eu não sei nem se eu posso usar isso como referência em relação à blasfêmia e o perdão, né, o reconhecimento dela. O rei Nabucodonosor, um belo dia ele começou a atribuir todos os seus feitos a ele próprio, ao reino que eu conquistei, a minha magnificência, a minha riqueza, a minha grandeza, o meu poder. E o que Deus fez? Vai virar bicho, vai andar no campo, comer como bicho. Até o dia em que tu reconheças, ou seja, o Espírito, em um dia ele estava no meio do campo, olhou para o céu e reconheceu. O que aconteceu? Voltou. Foi perdoado. Então, logo, se você está num âmbito, num sentimento de arrependimento, de ser convencido, então digamos que não houve uma blasfêmia, pecou, porque você está negligenciando o operar de Deus ali, você não está entendendo. Quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão, porque ela continua, todo o caminhar de sua vida, ela vai continuar continuamente gente, rejeitando a Deus. Só um parecer aqui, fora a parte. Então lá fora está um tempo de chuva forte. Então, se acontecer de faltar energia aqui no meio da transmissão, tá? Nos perdoem, porque realmente... Sério mesmo que vai chover? Da nossa parecer no começo, que a probabilidade de ter tempestade... Não, mas não vai... Então, é o que eu vi agora dando uns relâmpagos para cá, e eu falei, rapaz, o vento tá forte. Pelo amor de Deus. Aliás, vai em teste, vai orando aí. Vamos ver como é que está a temperatura para agora. Isso, né? Só um breve aqui. Porque parece 28 graus. Subiu da onde nós começamos? Não, tá 28, tava 28 já. Não, tava 26. É 26. Tá 26, subiu 2 graus. E a chuva, você lembra? Tava em 72%. Chuva. Então, meu irmão, vai chover aí. Glória a Deus. Maravilha. Eu gosto de chuva. É bom. Eu fico feliz. Fico feliz com a chuva. Sério? Então meu irmão e minha irmã, né? Pelo amor de Deus, eu tenho que parar de falar meu irmão e minha irmã. Estou falando meu irmão e minha irmã demais. Então não vou falar mais meu irmão e minha irmã. Porque senão a gente fica falando meu irmão e minha irmã demais, aí fica um negócio meio mecânico ficar falando meu irmão e minha irmã demais. Então não vou falar mais meu irmão e minha irmã. Tá bom, meu irmão e minha irmã? Ai, Deus. Brincadeiras à parte, eu quero agradecer a minha audiência na rádio, quero agradecer a minha audiência no YouTube, muito obrigado meu irmão, minha irmã, tá bom? Esse podcast aqui no YouTube vai ser semanalmente, com diversos temas. Nós tivemos o capítulo anterior aí, o primeiro episódio sobre arrependimento. Então, se você está nos ouvindo na rádio agora, corre no YouTube, tá bom? Lá no meu canal. Deixa aí o seu radinho de lado aí, coloca aí no coisa do computador, do celular, e vai lá ver o nosso episódio anterior. Então, quando você terminar aqui, né? Para você não perder o conteúdo de hoje. Maravilha. Você espera terminar, e quando você terminar, você vai lá, entra, né? Acessa lá o Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, nós estamos discutindo, tá bom? Para você que chegou agora no YouTube aí, Deus abençoe. Para você que chegou agora na rádio, Deus abençoe também, tá bom? Olha só. Quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus, rejeita a Deus completamente, não chegando nunca ao arrependimento. Eu tenho que falar meu irmão e minha irmã de novo, sabe por quê? Porque existe, meu irmão, de verdade, eu não estou com desdenho, tá, de você, por favor, mas a pessoa fica tão agoniada, é tão sério esse negócio, porque a pessoa fica tão agoniada, que ela não espera para ver o conteúdo todo. Eu tenho diversos vídeos. Meu canal tem 4 anos de canal. Não, 3 anos de canal. Um eu parei, né, que não falei para você. 3 anos de canal. Do início até agora eu falo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E todos os vídeos são os mais que têm visualizações. Todos. Porque é uma dúvida também dos Sabe por quê? É uma dúvida pesada, né? Quase todos os vídeos eu falo a mesma coisa, a mesma dúvida de todos para todos. Meu irmão, olha só. Quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus vai continuar blasfemando, não liga, não sente remorso, não chega nunca ao arrependimento. Então, se você está preocupado, se você está arrependido, já orou, já pediu perdão,
Não tem como. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado muito complicado, sim. É um pecado horrível, sim. Mas para você que ama a Deus, para mim que sou servo de Deus, para o irmão Mateus, não tem perigo. Sabe por que agora eu estou entendendo por que não tem perigo de eu sou crente e cometer blasfêmia? Porque se eu cometo pecado contra o Pai, o Espírito vem e me convence. Isso. Se eu cometo contra o Filho, o Espírito vem e te convence. Aí se agora, comete contra ele, quem é que vai te convencer? Quem é que vai convencer? Perfeito, perfeito. Olha aí. Agora respondeu aquela sua pergunta, né? Desmistificamos aqui o negócio. Entendeu? Agora respondeu aquela sua pergunta? Sim, deu pra entender agora. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada justamente porque o único ser... Um agente convencedor da humanidade... Boa. O agente convencedor é... o Espírito Santo de Deus. Se você entristece o cara que te convence que tu tá errado, irmão, tem problema, né? Aí é uma questão. Então, creio que vocês estão entendendo aí já, né? Deixa eu ver aqui o versículo bíblico. João 16, 7 e 11. Presta atenção, irmãos. Né? Fora a parte, é bom ter internet na palma das mãos por causa disso aqui, ó. Quer dizer, na tela do computador. Olha só. Mas, isso diz em João capítulo 16, 7, verso 11. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Quem está falando isso aqui? Jesus. Se eu não for, o conselheiro não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviá-lo-ei ou o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creram em mim. Da justiça porque eu vou para meu Pai e vocês não me verão mais. Do mundo, da justiça, do juízo. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O que Jesus disse aqui? O diabo blasfemou contra Deus em dizer: eu não preciso de Deus, eu não me submeto às ordenanças de Deus e, além do mais, eu sou mais do que Deus. Eu tenho capacidade para poder assumir o trono do céu. Aí ele disse: subirei, me assentarei e me estabelecerei o meu reino acima do trono de Deus e serei igual a Deus. O que aconteceu com ele? Caiu. Já foi condenado. É verdade. Não tem mais como. O lago de fogo não tem ninguém. Mas já tem alguém já predestinado a estar lá. Isso, entendeu? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, por que não tem perdão? Porque o único agente convencedor dos pecados do homem, quando eu falo do homem, eu falo no âmbito generalizando. Geral, não é só homem. Generalizando, homem e mulher. Não é só um masculino. De mamando a caducano. Né? De careca a cabeludo. O Hélio e os seus ditados aí, os seus dizeres. Entendeu? Se você não tem, quando eu falo todo mundo, né? O único agente convencedor é o Espírito Santo de Deus. Por que você aceitou Jesus? Porque o Espírito agiu em sua vida. Por que você pediu perdão a Deus? Porque o Espírito agiu em sua vida. Por que você perdoou aquele seu irmão, aquela sua irmã, aquele seu vizinho, aquela sua vizinha? Porque o Espírito agiu em você. Verdade. Por que você renunciou, tomou sobre si a sua cruz e você está seguindo a Jesus? Porque você foi agido, porque o Espírito Santo de Deus agiu em você. Meu irmão, quando eu falo que o Espírito Santo de Deus agiu em você, deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito habita em você. Assim que você aceitou a Jesus como seu verdadeiro e único Salvador, o Espírito Santo já habita em você, já tomou conta de você. E quando eu digo que o Espírito de Deus habita em você, tomou conta de você, eu quero dizer, você tem Deus dentro de você. Sabia que nós temos Deus dentro de nós? Interessante, porque o Espírito de Deus ficou muito gravado na minha mente há muito tempos atrás. Eu não sei nem se está na Bíblia, mas acho que não está não. Em relação assim, pois aquele que habitava no meio de nós, agora não está mais no meio de nós, mas por conta do Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Por isso que diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, meu irmão, minha irmã, prometi que não ia falar mais meu irmão e minha irmã.
Né? Então, meu irmão e minha irmã, Varoa. meu varão e minha varoa, né? Olha só, blasfema contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão, por quê? Por que não tem perdão? Por quê? É porque eu vou estar rejeitando aquele que pode me convencer. Isso. É igual, o único que pode me convencer de não pular dessa janela agora é o irmão Mateus. Aí eu pego e desmereço o irmão Mateus e mando ele para casa. Nós estamos aqui no terceiro andar aqui do nosso prédio. Do nosso prédio aqui. Eu abro a janela aqui e falo, eu vou pular. E tem mais gente que não pula. O único capaz de me convencer é o irmão Mateus. Aí eu faço o quê? Boto o irmão Mateus para fora. Tranca a porta. E tranco a porta. E me coloco numa situação. E pulo. É simples. O que acontece? Eu vou estar deixando de lado toda uma ação que poderia me beneficiar e se joga. Pelo amor de Cristo, né? É a mesma questão, velho. Aliás, terceiro não, né? É segundo? Não, ainda é com térreo, né? Ainda com estacionamento lá embaixo. Porque é uma altura alta ali, né? É uma altura alta. Eita, benção. Altura alta, é um pleonasmo vicioso. Entra pra dentro, sai pra fora, sobe pra cima, desce pra baixo. Eu vou já subir lá pra cima. Pois é. Então, em relação a isso, uma perguntinha que pode ser até um tema de um futuro vídeo, não sei. Mas, o cristão, ele tem livre-arbítrio? O cristão, ele tem livre-árbitro? Será que o livre-árbitro? O livre-árbitro parece uma piada para cristão. Não vou começar a falar não, porque eu sou muito... se eu começar a falar, eu vou... É uma coisa que envolve, isso aqui envolve, eu preguei não, se eu começar eu dei uma palhinha isso aqui sobre numa igreja, quase que eu fugi do tema do culto. Se eu falar... Por conta que surgiu esse momento, né? O cristão tem livre-árbitro? É essa a pergunta. O cristão tem livre-árbitro? Deus sabia que eu ia pecar? É obrigatório eu fazer essa pergunta quando eu faço a primeira pergunta. O homem tem livre-árbitro? Aí, a segunda pergunta é obrigatória, vem puxada pela corrente. Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia. Por que ele não tirou a árvore do jardim, então? Se nós começar a falar disso aqui, pronto. É por isso que eu tenho um ponto vídeo fica legal, para outro momento, talvez a gente consiga vamos desbrulhar esse milho aqui. Desbulhar. Jesus disse que todos os pecados seriam perdoados. Exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, lá em Marcos, capítulo 3, verso 28. Estou usando os versículos diferentes com perspectivas diferentes, né? Quando nós utilizamos Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos, que são evangelhos sinóticos, quer dizer, compreende, são iguais, são as mesmas histórias contadas de perspectivas e detalhes diferentes. Sinóticos similares são iguais, praticamente, né? Lembrando que o livro de Lucas é o mais detalhista e o mais preciso. Também o cara conversou com a mãe de Jesus, mas que ele não vai saber. Marcos, capítulo 3, verso 28 e 29. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão e é culpado de pecado eterno. Opa, pecado eterno. O mesmo tipo de pecado cometido por quem? Pelo Satambira. Por aquele que já está condenado. Por aquele que já está condenado. Varão, então vigia, é foda. A Bíblia não diz exatamente, específico, claro, não diz assim, por exemplo, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é esse aqui. Não, ela não diz, tá bom? Não especifica um parâmetro, tem igual adultério. O adultério tu vai estar adulterando, seja em pensamento, seja em obra. O Espírito Santo não é uma coisa desse nível, né? Mas a Bíblia nos dá um parâmetro para nós entendermos. Irmãos, uma coisa que eu posso dizer e afirmar para todos vocês aqui. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não é um pecado que você está andando na rua e você trupica de repente, pá, caiu, opa. Não é esse tipo de pecado. Inconsciente. Né? Não é. É um pecado planejado, é um pecado contínuo, é uma situação que a pessoa vai entrando cada vez mais, vai, da fé, a pessoa não obterá mais perdão. É igual o adultério, né? Um exemplo deve ser do rei Uzias. O rei Uzias? O que tem o rei Uzias? O rei Uzias, quando ele decide fazer o que não poderia ser feito,
pegar os utensílios e querer queimar incenso no templo. Porque daí ele pegou o santo para usar no profano. Né? Isso, aí ele pegou aquilo, e quando ele pegou aquilo e quis entrar no templo, foi até, de certa forma, impedido pelos sacerdotes e levitas. Mesmo assim, ele quis entrar. No que ele chegou na porta do templo, foi acometido de lepra. Na sua testa foi acometido de lepra e morreu fora do templo, longe da família, longe de todo mundo. É importante nós ressaltarmos que esses casos que você está relatando é no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento já tinha, né? Ou melhor, tinha aquela lei olho por olho, dente por dente. Isso. Pecou, morreu. Não tinha dessa Pecou, de graça. Não tinha dessa, graça, não, deixa para depois. Não, era cobrado no ato. Veio Jesus, nos deu a oportunidade de comprarmos fiado e pagarmos depois. De certa forma, termos nele o perdão que não tínhamos. Isso, né? Ou que não merecíamos, né? A Bíblia não dá diretamente falando, mas o que eu posso afirmar para vocês é que em Mateus capítulo 12, verso 30 a 32, a 33, a 34, vai acontecer uma situação em que Jesus liberta uma pessoa. Ele passa a falar e ouvir, o endemoniado surdo e mudo. Os fariseus, Jesus realiza aquele prodígio, realiza aquele sinal, né? E os fariseus falam assim, esse daí não expulsa demônios a não ser pelo poder de Beelzebul. Mas Jesus explicou para eles, porque isso é ridículo. Porque como é que Satanás vai expulsar Satanás? É igual eu chegar em mim, sai! Jesus, sai de mim! É que esse corpo não te pertence. Aí é problema. Não, de maneira alguma, né? E aí logo depois em Mateus capítulo 12, o texto vai continuar mais pra frente, e ele vai dizer que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Aí nós já falamos, né? A função do Espírito é convencer o homem do pecado e levar ao arrependimento. Aqui perfeito. O único que é capaz de conduzir o homem ao arrependimento é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, se você pensou coisas contra Deus e está preocupado, já pediu perdão, você é crente, já aceitou Jesus como seu verdadeiro e único Salvador, isso não é blasfêmia, é toque religioso. Nós vamos falar isso numa outra oportunidade. Toque religioso é transtorno obsessivo compulsivo contra entidades religiosas. Por exemplo, toque. O que é um toque? Toque é uma mania. Não. É o conceito mais simples de toque, Não. Tocar. O que é toque? Mania de limpeza, por exemplo. Né? Mulher tem muito isso. Mania de limpeza, tem que estar limpando 24... Ou então, mania de falar... Vou realizar um serviço, aí tem que falar uma frase determinada tantas vezes. Ou então deixar tudo em sequência. Aí, né? O toque religioso é transtorno obsessivo compulsivo contra a religião e entidades religiosas. Padre, pastor, irmãos de igreja, Deus, Jesus e Espírito Santo. O mais clássico e o mais poderoso, o mais ferrenho, que acaba com a vida das pessoas, trazendo ansiedade, trazendo distúrbios sociais, fazendo com que a pessoa define sua vida espiritual, é o contra Jesus, contra Deus e contra o Espírito Santo. Porque já imaginou, a pessoa aprende sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, aí ela vai e tem pensamentos descontrolados, pensamentos sexuais com o Espírito Santo de Deus? Já pensou isso? Não tem como a gente nem formular, porque eu falei de ser um espírito, mas... Perdão aqui, tem que continuar com o microfone, o mic. Mas é até difícil de a gente pensar em relação a isso, pelo fato de a gente não conseguir vê-lo. Né? Jesus, a pessoa ainda tem um parecer. Não é difícil. Para essas pessoas é fácil demais. Porque ela tem esse hábito já, né? Criou porque um costume já. Não a mente descontrola. Transtorno obsessivo compulsivo. É isso que quer dizer. Então, meu irmão, é difícil. Então, se você pensa, não existe a blasfêmia contra o Espírito. Quer dizer, existe a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus em pensamento. Você só pensa. Pensou? Mas aí existe aquela situação. Você tem que
não ter aceitado a Jesus como seu verdadeiro e único Salvador. Você tem que ter rejeitado a Deus de todas as formas. Rejeitar primeiro, né? Que não só a Jesus e não só a Deus, como também o Espírito Santo de Deus. Você tem que rejeitar o Espírito de Deus. E logo se você faz isso, você não se arrepende. Você faz isso conscientemente. Exatamente por isso. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus por quê? Porque o Espírito de Deus é quem traz o arrependimento ao nosso coração. Sem contar que não é à toa que muitos dos judeus que um dia apedrejaram, depois de um certo tempo, passaram a aceitar e se converter ao Evangelho. Paulo foi um deles, né? Paulo atribuía muito isso ao trabalho humano mesmo, enquanto Saulo ali, né, sendo guiado pelo Sinédrio, guiado pelo sumo sacerdote, acho que era Caifás, o nome do sacerdote, sumo sacerdote, né, era. Então, ele, de certa forma, ele atribuía a ação dos homens e dos discípulos como blasfêmia. Ou seja, ele ia contra tudo aquilo dali. De certa forma, ele blasfemou, mas até porque Saulo era fariseu, judeu e grego, né? Porque ele tinha cultura ocidental. E era ainda tinha essa natural. Romano, né? Era naturalizado. Ele tinha várias naturalizações, era poliglota, falava todas as línguas, era membro do Sinédrio. É para você ver como ali foi em si uma blasfêmia, porque ele se arrependeu, porque Cristo se apresentou a ele. Verdade. Então ele se arrependeu, só que tem um porém. Pelo fato de ele ter cometido todos aqueles pecados, uma consequência foi gerada. Né? Então, pelo fato de ele perseguir, passou a ser perseguido até mesmo a ponto da morte. Por decapitação, por amor a Cristo. Por isso que em blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque rejeitou a convicção do Espírito e o arrependimento. Rejeitar o arrependimento é blasfemar, porque insulta a Deus. Olha só, é um insulto contra Deus. Que deu o direito, deu o prazer da salvação e libertação dos pecados aos homens. Né? Aquela historinha, aquela história na anedota que nós contamos segunda passada, né? Que o homem rejeitou o perdão, que ele não estava sendo condenado pelo crime que tinha cometido, mas pelo perdão que tinha rejeitado. Basicamente é isso. Então, desmitificando, irmão, não tem como você blasfemar contra o Espírito, ter blasfemado contra o Espírito Santo de Deus, se você apenas pensa e está preocupado. Se você pensou, falou, tomou alguma ação, estava na igreja cantando algum hino e acabou pensando alguma coisa e pediu perdão, só falar assim: Senhor, me perdoa, o Senhor sabe que eu não queria pensar ou fazer assim. Tem aquela questão, Deus sonda mentes e corações, Ele sabe de toda a intenção que é gerada na tua mente. Diz no livro de Jeremias: mais enganoso do que qualquer outra coisa é o coração humano. E quem poderá entendê-lo? Quem poderá curá-lo? A sua doença é incurável. Então, meu irmão, quando você pensa, quando a sua mente descontrola, faz você falar algo, pensar algo, sentir algo, não acredite na palavra de Deus e não em seus pensamentos. Eu tenho vídeos aí no meu canal falando sobre o toque religioso, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, e toque religioso não tem nada a ver com blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Um ateu se enquadra na blasfêmia como blasfêmico? Como blasfêmico? Eu acredito assim. Não é nem blasfêmico, é se o ateu morrer, o ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus. E lembrando, aquela pessoa que não acredita em Deus, ela tem que ter verbalizado para alguém que pregou para ela sobre Deus, e ela disse: eu não acredito em Deus. Se a palavra veio a ela e ela rejeitou a palavra de Deus, dizendo: eu não acredito em Deus. Mas logo ainda o Espírito pode convencer. Se ela morrer nessa situação, óbvio, todos nós sabemos para onde que ela vai. Mas se o Espírito de Deus conseguiu convencer, né? Geralmente quem blasfema é quem tem ideia da existência de Deus. Geralmente. Por quê? Porque o Espírito já agiu nela, porque ela conhece a Jesus, porque ela simplesmente: eu não quero o seu Deus, eu não quero o seu Jesus, eu não quero o Espírito Santo de Deus. Eu sei quem simples, é, rápido e fácil. Só que eu não quero. Não gosto. Não gosto, não quero. Entendeu? Então a blasfêmia contra o Espírito Santo. Será que eu cometi blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Nós já vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Eu garanto que você vai ter que sair daqui bem aprendido sobre isso, né?
E não se esquece, gente. Olha você só, tá o legal é isso aqui, escreve, hein? ó. Se você está arrependido, então não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo de Voltamos Deus. àquela tecla, porque o crente que se arrepende, a pessoa que se arrepende, logo foi convencido pelo Espírito. E se logo o Espírito está te convencendo. É o que eu falo sempre isso aqui, ó, essa frase que está aqui, ó, eu sempre falo ela para as pessoas que vêm me pedir orientação sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Será que Deus me perdoou? Será que... Aí tem umas pessoas que mandam umas carinhas bem assim. Para mim já era... Eu acho que eu vou pôr o mundo porque para mim já é isso que o diabo quer. É verdade. Jesus nunca rejeita quem vem a ele, ou seja, quem vem a ele, quem vem a Jesus, ele nunca rejeita. Confessa o seu pecado e ele receberá, ou melhor, você receberá o perdão de Deus. João 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vir a mim, eu jamais o rejeitarei. Fora, né? Diz em 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. É interessante, sabe por quê? Para você ver como Cristo não rejeita ninguém. O jovem rico, sendo rico e tendo guardado os mandamentos desde a sua infância, observado os mandamentos desde a sua infância, ele vai até Cristo. Cristo o recebe, ouve a sua versão, só que, de acordo com uma pergunta do jovem rico, ele tem uma resposta, e a resposta não foi boa. Então ele sai triste. Como da mesma forma, em Jericó, vai Zaqueu até encontro de Jesus. E da mesma forma Jesus o recebe e ainda se convida para entrar em sua casa. E de acordo com o seu parecer, Cristo lhe oferece uma salvação. Então, Cristo não lança ninguém fora. Ele aceita na sua presença, desde a pessoa de alto escalão enquanto na terra, como Quem? Eu ia falar magistrado, não é magistrado. O juiz, advogado. Que ele fala que nem Israel vi tanta fé. Tá, nem Israel, o Filipe? Não, homem. Não é Filipe, não. Que vai até Jesus rogar pelo seu servo. Não, centurião. Ele recebeu até o centurião, como também parou para ouvir o clamor de um mendigo cego em Jericó, Bartimeu. Então ele não lança ninguém fora. Aquele que se chega com confiança no Senhor, receberá devidamente ali a sua parcela de acolhimento. Então, meus queridos amigos e amigas em Cristo, meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo, que Deus abençoe graciosamente a vida de vocês, tá bom? Blasfêmia, nós aprendemos hoje o que é blasfêmia, falar mal de Deus, amaldiçoar a Deus, rejeitar a Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão, porque o único ser capaz de te convencer é o Espírito Santo de Deus. Então, por isso que se você pecar contra Jesus, tem perdão. Se você peca contra Deus, tem perdão. Se você peca contra Jesus, contra o Espírito, não tem perdão, porque é o único ser capaz de te levar ao arrependimento, é o Espírito Santo de Deus. Quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus, rejeita a Deus continuamente em suas perfeitas faculdades físicas, mentais e psicológicas em perfeito estado. Então isso significa dizer que, basicamente, quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus nunca vai sentir remorso, não chega nunca ao arrependimento, não chega nunca ao convencimento dos seus pecados, né? Então esse foi o nosso assunto de hoje. Eu já quero me despedir dos nossos irmãos aqui no YouTube. Deus abençoe, meus irmãos. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se no canal dele, tá bom? Comente, tem alguma dúvida? Pode comentar, porque esse vídeo será definido como estreia e nós estamos ao vivo agora no chat. Mande a sua pergunta agora no chat, que nós vamos estar ao vivo. Eu principalmente, né? Você tem alguma reunião para participar de segunda que vem? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas eu falo que eu estou agora, nesse momento, ao vivo no chat, então... Quer dizer, ao vivo no chat, né? Eu estarei lá resolvendo... eu vou estar lá. Eu estarei lá. Eu estarei lá. Estou agora lá
respondendo aos seus questionamentos lá no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe meu irmão. Vai se despedir o Isso, irmão meus Mateus. irmãos, muito obrigado a você que está em casa nos nos ouvindo. Você que está aí na sua casa também com o telefone na mão pelo YouTube nos assistindo. Deus te abençoe poderosamente, muito obrigado por você ter nos aguentado até aqui. Essa nossa quase 1h30 de conversa aqui, que Deus possa gerar no teu coração um fruto e esse fruto permaneça e dure bastante tempo. Até que então, Cristo volte. Meus irmãos, ative o sino das notificações, tá bom? Continue acompanhando uma vez por semana. Nós temos aqui o nosso podcast Podbíblia, né, falando diversos assuntos. Semana passada, arrependimento. Essa semana, blasfêmia contra o Espírito Santo. Semana que vem, só Deus sabe. Só Deus sabe. Vamos escolher um tema para a semana que vem, ô irmão Mateus? Um tema? Pode ser que... Vamos falar sobre o pecado? Que eu falei? Oi? A minha pergunta que eu fiz, essa pode ser sobre o livre-arbítrio? Livre-árbitro? Do crente. Nossa, tem que haver uma pesquisa muito vasta. Temos aqui. O que é imoralidade sexual? Tatuagem é pecado? Nossa, vai ter quantos crentes batendo em nós por causa disso. O que é pecado da... já falamos. O que a Bíblia diz sobre cortar cabelo? É pecado fazer simpatia? O que a Bíblia diz? Ficar é pecado? Pronto. Vamos falar sobre... Ficar é pecado? Ficar é pecado é é um termo. É um termo usado para quem fica se beijando, se pegando antes mesmo de ter relacionamento. Geralmente, quem escuta isso aqui não é jovem. No rádio. Os jovens hoje em dia estão muito ligados a isso aqui. Aí, ó. Por exemplo, como nós estamos no YouTube agora, seria muito propício. Nós falamos isso aqui. Sem contar também que os irmãos que estão em casa vão ter uma noção do que pode ser tratado em relação a isso. Isso. Como abordar também. Então nós vamos falar sobre isso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima segunda, se assim Deus permitir. Tchau.